Olá para vocês, como vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli e estou aqui com mais um vídeo sobre rádio, mais especificamente sobre memória do rádio, que é um tema recorrente aqui neste canal. E sem maiores enrolações, eu já vou destacar aqui o assunto, que ele começa a partir dessa mensagem do Edu César, lá de Porto Alegre, o grande Edu César do Papo de Bola, e ele mandou aqui para mim um áudio da transmissão da Rádio Pampa, os minutos finais da transmissão dessa emissora, do título do Caxias, da partida que garantiu o título do Caxias, o título de campeão gaúcho de 2000. E aqui ele me dedica esse vídeo e ele cita também alguns profissionais da Pampa, Roberto Brauner, que já é falecido, Rogério Amaral, que hoje está na Rádio Guaíba, Darcy Filho, que segue na internet, Cristiano Guerra, André Silva, que hoje está na Rádio Gaúcho, Cristiano Silva, que está na Rádio Guaíba, Haroldo Santos, Antônio Augusto, já falecido, e José Silvério. Por que José Silvério está citado aqui? Naquela época, a Pampa tinha um acordo com a Rádio Jovem Pan, né? E aí, então, em muitas ocasiões, né, a emissora de Porto Alegre, ela usava o rádio da Jovem Pan, inclusive, para fazer registros importantes. Naquele mesmo dia, estava acontecendo a final da Copa Libertadores de 2000, o Palmeiras recebeu o Boca no Morumbi, não é uma lembrança muito agradável para os palmeirenses, até porque a equipe argentina acabou levando o caneco, após vencer a disputa nos tiros livres indiretos também. Hoje todo mundo fala pênalti, mas o correto é disputa dos tiros livres indiretos. A equipe argentina se deu melhor, então, em um determinado momento da transmissão, teve um sobe-som aí da Jovem Pan com o Zé Silvério anunciando, então, o título do Boca, por isso que ele está citado aqui. E logo em seguida, nós temos aqui essa mensagem que também nós recebemos via Twitter, e o Darcy Filho, que foi repórter naquela jornada, e já trabalhou em várias emissoras, eu já citei a Pampa, não tenho certeza se ele trabalhou na Guaíba, mas certamente ele trabalhou na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre e na Rádio Gaúcha. E ele diz aqui, sensacional, a Pampa, quando terminou com o Departamento de Esportes, acabou com o arquivo. É uma triste notícia, na verdade, algo que já se comentava há muito tempo aí nas rodas de comunicadores, mas hoje a gente tem essa confirmação triste, né, de que infelizmente a Pampa terminou com o arquivo. E deixa eu apenas explicar para vocês qual foi o contexto. A Rádio Guaíba e a televisão, a Rádio Guaíba, tanto a AM como a FM e a TV Guaíba, foram compradas pela Record / Igreja Universal do Reino de Deus. E com isso, a TV Pampa acabou sendo prejudicada, por quê? Porque ela era afiliada na Record em Porto Alegre. Ela e algumas outras emissoras de sua propriedade exibiam a programação da TV Record em partes aí do estado do Rio Grande do Sul. Só que aí Porto Alegre, como a Record acabou comprando a TV Guaíba, ela acabou então tendo uma emissora própria, abriu mão da afiliação e aí o Grupo Pampa teve que fazer uma série de ajustes, e infelizmente sobrou para o departamento esportivo, e com esse adendo aqui de que realmente os arquivos da Rádio Pampa foram dizimados. A essa informação aqui, soma-se uma outra, já meio antiga, mas que é importante a gente destacar aqui, do perfil Vozes do Gol, que é pilotado pelo jornalista e professor universitário Ciro Goetz, espero ter acertado a pronúncia do sobrenome dele, mas que ele faz um trabalho admirável aqui na internet, nesse perfil Vozes do Gol. Depois eu posso até destacar aqui alguns registros que ele publica, mas o Ciro Goetz, nesse Vozes do Gol, ele traz muito material de arquivo da Rádio Gaúcha e da Rádio Guaíba, ele conseguiu acesso aí, uma coisa que a gente sonha bastante em ter, nós que somos radioamantes, mas ele acabou conseguindo, e ele vem publicando aí dezenas de registros históricos aí, com narradores do porte de Armindo Ranzolin, Haroldo de Souza, o próprio Brauner, Marco Antônio Pereira, Zé Aldo, enfim, toda essa galera aí que faz a história do rádio esportivo de Porto Alegre e, por que não dizer, do Rio Grande do Sul. E aí o Ciro Goetz registrou aqui, lamentável informação, : um vírus de computador destruiu todos os arquivos antigos da Band de Porto Alegre por volta de 2007. Infelizmente, não há registros anteriores ao citado ano. Dependemos dos ouvintes que, de alguma maneira, se dispuseram a gravar as programações nas últimas décadas. Ou seja, então, Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, que tem um departamento esportivo que, posso estar ainda enganado, aí vocês me corrijam, mas acho que desde o 1995
está ativo, funcionando, transmitindo as partidas da dupla Grenal e outras competições esportivas, então todo esse registro que vai de 95 até 2007, infelizmente, acabou se perdendo por conta de uma questão tecnológica, um vírus de computador, mas eu até registrei isso no Rádio Amantes, que está aqui, ó, no dia 21 de outubro de 2023, o título é um vírus chamado descaso. Então, eu coloquei aqui que o Vozes do Gol trouxe essa triste informação, né, e eu fui um pouquinho mais além. Eu disse aqui que, na prática, não existe mais o áudio completo da Batalha dos Aflitos, a famosa e insólita partida disputada em 2005 entre Náutico e Grêmio, que terminou com o acesso do Tricolor à Série A, narrada por Marcos Couto. E também foi para o Beleléu a transmissão completa da partida entre Barcelona e Internacional, a grande final do Mundial Interclubes de 2006, que terminou com a vitória colorada e que teve a narração de Daniel Oliveira. E o outro parágrafo eu digo o seguinte: para não dizer que não sobrou alguma coisa, existem pequenos trechos dessas duas jornadas esportivas preservados graças à iniciativa pessoal de internautas anônimos. E sabe-se que a preservação de registros em áudio é cara e trabalhosa. No passado era complicado manter fitas de rolo e fitas cassete. Os arquivos digitais vieram para facilitar as coisas. A edição é um processo muito mais simples e o armazenamento também. Porém, os cuidados não devem ser deixados de lado. Computadores, HDs externos, até mesmo pendrives ainda são vulneráveis. As famosas nuvens servem como uma opção viável, embora a capacidade de armazenamento a um custo, né, que seja acessível para as emissoras de rádio. A gente sabe que chega essa hora, eles veem isso como um gasto e não como um investimento, mas, de qualquer forma, a questão da nuvem ainda não é totalmente popularizada para armazenamento de arquivo, especialmente em muitas emissoras de rádio. E, com isso, perde a história do rádio, perde a história do futebol, enfim, né, são incontáveis perdas, né, não é só a história fica apagada, enfim. E outra coisa também, as emissoras podem até valer-se dos seus arquivos para criar programas especiais, para agradar uma parcela do público que, de repente, deseja ouvir novamente registros históricos. Está aí o programa Arquivo Guaíba, que não me deixa mentir, que tem grande sucesso, que até hoje está na grade de programação da Guaíba, mesmo com a troca de apresentador. O Luiz Magno, que foi demitido da emissora, saiu e agora em seu lugar está o Cristiano Silva, que hoje está se portando como um leão aí na defesa do arquivo da Rádio Guaíba, especialmente do mau uso, né, ou do uso que talvez ele acha que não é adequado do arquivo da Rádio Guaíba aí na internet. Mas esse é um outro papo aí que uma hora a gente volta a ele. Então, retomando aqui, muitas emissoras de rádio usam esse material de arquivo até para fins de programação. E eu vou dar um exemplo. Não sei se vocês lembram, mas durante a pandemia, né, nós tivemos a paralisação dos jogos de futebol. Então, durante um bom tempo, nós não tivemos mais partidas disputadas no mundo todo, incluindo aqui o Brasil. E aí, qual foi a solução? Recorrer e abrir os arquivos, né? Então, eu coloquei aqui, eu destaquei essa iniciativa da Rádio Guaíba, isso foi no dia 23 de abril de 2000, e eu coloquei aqui no Rádio Amantes. A Rádio Guaíba de Porto Alegre vai abrir o seu arquivo nesse final de semana, no próximo final de semana, né, para relembrar conquistas históricas de Grêmio Internacional no âmbito nacional. Aí, no sábado, a emissora iria relembrar a conquista tricolor do Campeonato Mundial, ou Interclubes, né, de 1983, em Tóquio, sobre o Hamburgo, aquela partida histórica. Renato Gaúcho fez 2 gols, né, e aí o Grêmio acabou se transformando no campeão daquela competição. E no domingo, no mesmo horário, o torcedor colorado, melhor dizendo, poderá acompanhar a conquista do Campeonato Brasileiro de 1975. Acompanhou, né, até porque os textos foram escritos aí num tempo em que as coisas iriam acontecer, mas tudo isso rolou, tudo isso aconteceu. Essas transmissões foram veiculadas com o som original e com a narração de Armindo Antônio Ranzolin, e teve a presença de convidados que vão relembrar fatos e curiosidades ligadas a esses 2 jogos, né? Então, é claro que, de repente, houve também a veiculação dos patrocinadores das jornadas esportivas, em meio aí ao áudio,
ao registro de áudio daquelas partidas, as gravações daquela partida foram incluídos os textos foguetes dos patrocinadores esportivos, das jornadas esportivas da época. Então, isso acabou sendo um recurso para, então, que os patrocinadores das transmissões não ficassem na mão, isso garantiu também a veiculação dos anúncios dos comerciais. E isso também não só apenas resolveu do ponto de vista comercial, como também gerou um fato positivo, um noticiário todo positivo para a Rádio Guaíba, até porque nesse slide aqui vou colocar o seguinte: a Cristina Ranzolin, que hoje apresenta o Jornal do Almoço na RBS TV, ela fez questão de ligar para a Rádio Guaíba, entrou no ar, conversou com o Cristiano Silva, e ela fez questão de agradecer de forma pública pelo resgate desses 2 momentos que tinham o seu pai como narrador. Então, eu escrevi aqui no Rádio Amantes, que ela fez questão de entrar no ar na Rádio Guaíba no último domingo, dia 26, 26 de abril de 2000, para agradecer a homenagem direta feita ao seu pai, o narrador Armindo Antônio Ranzolin. A emissora gaúcha representou os 2 jogos históricos do acervo sonoro. E aqui eu vou abrir aspas para ela. Vocês não sabem o meu estado. Eu estou muito emocionada ao ouvir essa narração. Disse ao entrar, fecha aspas, disse ao entrar no ar pelo telefone para conversar com o apresentador Cristiano Silva. Abre aspas, novamente. Eu sempre fui muito fã dele e acabei virando jornalista por causa dele, fecha aspas, complementou. Então, não só foi resolvida a questão comercial, como a Rádio Guaíba acabou gerando um noticiário positivo, porque a própria filha do Ranzolin acabou se emocionando, acabou fazendo questão de agradecer isso. Não foi só publicado pelo Rádio Amantes, outros veículos também, o Coletiva.net destacou isso. E eu vou fazer aqui o meu merchan, tá? Não deixe de acessar o radioamantes.com, repetindo, radioamantes.com, que é da onde eu estou tirando todo esse material aqui de apoio para esse vídeo, notícias, análise, informação, e também curta, compartilhe, comente os vídeos aqui deste canal, Feras do Rádio, tudo aquilo que eu e você que amamos o rádio, gostamos bastante. Pois é, então, emissoras como a Rádio Guaíba, que eu já citei bastante aqui nesse vídeo, e até a própria líder, a Rádio Gaúcha, elas acabam valendo-se dos seus arquivos para criar novos produtos, criar conexões com os ouvintes mais antigos. A gente sabe que o público acima dos 50 anos ainda tem uma relação muito estreita com o rádio e ainda gosta de ouvir essas coisas, gosta de voltar um pouquinho no tempo. Então, são emissoras que, claro, não vamos dizer que não existem lacunas nos arquivos delas, né? Mas assim, a gente percebe que o trabalho de preservação foi bem feito e que hoje está disponível aí para quando necessário, tá bom? É isso, um grande abraço a todos, eu fico por aqui e até a próxima.